Bom, gente, meu nome é Ivre Marjorie, e eu leciono a disciplina Algoritmos e Técnicas de Programação, e eu já fiz isso, né? Deve ter gente aí que já conhece os meus vídeos. Fiz vídeos para Scilab, para a linguagem Scilab, e a ideia foi que eu fiz exatamente o que eu pretendo fazer ao longo desse semestre. Eu leciono a disciplina, então eu faço vídeos para apoiar a aula. O intuito é ajudar aí os meus alunos, porém eu coloco esses vídeos disponíveis na internet para que outros alunos que também estejam fazendo a disciplina em outras instituições tenham acesso também ao material. Já que eu estou fazendo, eu deixo disponível aí o material, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer é que os vídeos eles vão andar juntamente com a minha disciplina, tá? Então, muitas das vezes eu acabo recebendo aí algumas mensagens no próprio YouTube falando: "Ah, não tem mais vídeo", tá? Então, na verdade, eu não tenho nenhuma obrigação com relação a esses vídeos, porque eu também dependo de ter tempo para fazer eles. E eu faço isso, na verdade, é porque eu gosto mesmo, é por questão de gosto. Então, eu não tenho obrigações com relação a eles. Mas eu pretendo fazer todos os vídeos até o final, até porque os meus alunos também vão utilizar esses vídeos, tá? Então, começando a nossa disciplina, a gente vai começar aí com uma parte teórica. A ideia é que eu consiga fazer vídeos tanto da parte prática quanto da parte teórica. Com relação à parte prática, a linguagem que nós vamos utilizar de programação é o C Sharp.NET, tá? Mas então a ideia é que eu consiga fazer vídeos com relação à teoria e com relação à prática, tá? E eu pretendo seguir a mesma linha dos vídeos que eu fiz de outra linguagem. O desenvolvimento de um programa, ele passa por etapas. E nós vamos aprender elas e como fazer elas, tá? A primeira etapa é o que a gente chama de análise, que é uma etapa que ela vai estudar o enunciado do problema para definir entradas, processamento e saída. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, o que são entradas, o que são processamentos, o que são saídas de dados. A segunda etapa é o que a gente chama de algoritmo. E aí nós temos ferramentas do tipo descrição narrativa, que nós não vamos utilizar muito ela, mas a gente vai ver o que é isso. Fluxogramas e pseudocódigos, que são utilizados para descrever, então, o problema com as suas soluções. E, por fim, a terceira etapa, que é a decodificação. Então, o algoritmo é, então, transformado em códigos de linguagem de programação escolhidas para se trabalhar. Basicamente, então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte: a gente vai partir do que a gente chama de problema. Sempre quando eu vou desenvolver um software, um sistema, eu vou estar resolvendo esse sistema, ele vem com o intuito de resolver um problema. Então, eu parti de um problema. Eu tenho um problema no qual eu preciso calcular as médias das notas dos meus alunos. Eu tenho ali 3 alunos com notas, eu preciso somar essas notas e identificar a média. Em vez de eu ter que pegar uma calculadora, eu vou fazer um sisteminha no qual ele vai me solicitar essas notas e vai calcular a média e vai me mostrar qual que é o resultado da média. Então, eu tenho um problema aí que é calcular essa média aritmética. Então, toda vez a gente vai partir do que a gente chama de problema. O software ele vem para isso, para resolver esse problema. Só que a gente não vai direto, dado esse problema, direto já fazer o nosso sistema sem pensar um pouco, sem fazer aquela etapa de análise, tá? Então, dei um problema para vocês, vou
partir para fazer o que a gente chama de análise, e, dada essa análise, eu vou construir o que a gente chama de algoritmo, tá? Então, o próximo passo aqui, a próxima coisa que a gente vai desenvolver é o que a gente chama de algoritmo, tá? O que é o algoritmo? É a resolução desse problema. Então, no meu algoritmo, eu tenho já solução, tá? Eu já sei como que eu calculo, então, essa média aritmética. Quais são os passos que vão me levar, ao final, eu ter essa solução? Então, basicamente, nesse ponto, eu já tenho solução. Depois que eu faço meu algoritmo, aí, vou mudar aqui de cor, vou pegar aqui um verde, aí sim eu tenho o que a gente chama de programa, tá? Sistema, software. Nesse ponto aqui, eu vou desenvolver o meu programa. O programa nada mais é do que o algoritmo traduzido para uma linguagem de programação. Então, o que é uma linguagem de programação? É como se fosse um determinado idioma. Eu quero falar oi em inglês, vou utilizar um determinado comando para falar em inglês. Eu quero falar como vai, também em português eu uso um determinado comando, inglês, japonês ou alemão, seja lá qual for o meu idioma que eu vou estar utilizando, eu vou utilizar outro comando. A mesma coisa é um programa. Eu quero pegar esse algoritmo e transformar num programa em C#. Então, eu vou utilizar os comandos em C#. E aí, essa linguagem de programação me permite, primeiro, fazer essa solução, né, de uma forma que o meu computador vai entender, vai interpretar aquelas instruções e vai permitir que o usuário utilize isso e tenha a sua solução, tá? Então, no nosso caso aqui, os nossos programas a gente vai utilizar C#, mas eu poderia usar Java, poderia usar C++. Nesse formato, se a gente seguir essa sequência baseada em um problema, a gente vai construir um algoritmo, depois um programa, fica muito mais simples chegar nesse programa e ele ter qualidade, resolver mesmo o problema. Um grande erro que acontece, que os alunos acabam cometendo, é eu tentar do problema ir direto para o programa, já, né, pedir para o aluno fazer, então, a média aritmética. Ele nem sequer pensou como que se calcula uma média aritmética e vai tentar colocar numa determinada linguagem de programação. E aí, muitas das vezes, a gente tem o que a gente chama de problema, o problema com lógica de programação. Então, ele não desenvolveu, não pensou na solução e já está tentando escrever programa. E aí ele até sabe alguns comandos da linguagem, mas ele vai tentando jogar lá de qualquer jeito, sem pensar como que ele resolveria aquele problema. E acontece que o problema de lógica, o nosso compilador, que vai ser o programa que a gente vai utilizar para escrever os nossos programas, ele não consegue encontrar esse erro, ele não vê esse erro de lógica. Ele vê erros do tipo, erros no comando. O comando foi escrito errado, ou faltou alguma coisa. Aí ele vê esse problema. Bom, então vamos pegar aqui nosso conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. A descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Então eu posso ter um algoritmo para, sei lá, fazer um sanduíche? Sim, posso ter. Inclusive, a gente vai ver alguns exemplos de algoritmo. Então, tudo que eu tenho uma sequência de passos para poder atingir um determinado objetivo, para resolver um determinado problema, é considerado um algoritmo.
mas nem todos os algoritmos a gente vai conseguir transformar num programa. Alguns sim, outros não. Por isso que assim, muitos dos nossos exemplos que a gente vai ver aqui são algoritmos ou problemas que partem de cálculos matemáticos, que facilmente a gente vai conseguir transformar num programa e a gente vai ver isso funcionando. A gente consegue testar, tá? Por fim, o último conceito ali, uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional, qualquer que seja a sua instância. Então, quando a gente estiver falando de computador, aí os nossos passos a gente chama de instruções. E o computador, ele interpreta essas instruções. Tá? Quando eu mando compilar, ele vai gerar um executável ao final, dado que cada uma das instruções sejam interpretadas ali e ele consiga entender aquelas instruções. Vamos ver aqui alguns exemplos de algoritmos. Então, eu parto do problema, eu preciso somar 3 números, e aí eu tenho o meu primeiro algoritmo, uma sequência de passos, e aí eu posso escrever assim, eu acho até interessante a gente colocar assim, passo 1, passo 2, passo 3, numerar o passo a passo, porque aí facilita para a gente ver qual cada uma das instruções. Então, a minha primeira instrução, dado que eu preciso receber, somar 3 números, eu preciso receber esses 3 números. Quais que são esses 3 números? Eu não sei. Dependendo do meu usuário, seja ele qual for, eu vou receber, por exemplo, 1, 3, 4. E aí eu vou somar 1 mais 3 mais 4, que é o meu segundo passo. Tá? Então, 1 mais 3, 4 mais 4, 8. E o meu último passo é mostrar o resultado obtido. Só que vejam que o primeiro passo, esse receber 3 números, eu não te falo quais são os valores. Eu tenho que construir, lembrar, né, sempre de construir os meus algoritmos de uma forma que eu chamo de genérica, que eu não sei esses números. E nem posso colocar esses números, senão, na hora que eu for transformar isso num programa, meu programa só vai somar aqueles mesmos números toda vez. Então, eu deixo de uma forma aberta, no qual quem vai escolher esses números é o meu usuário. Esse é um tipo de algoritmo que eu consigo transformar num programa. Agora, vamos ver um outro aqui, que é o fazer um sanduíche. Isso é um algoritmo? Eu estou com fome, preciso fazer um sanduíche. Se eu seguir essa sequência de passos, eu terei um sanduíche. Então, pegar o pão, passo 1. Passo 2, cortar o pão no meio. Passo 3, pegar a maionese. Passo 4, passar a maionese no pão. Passo 5, pegar e cortar o alface e tomate. Passo 6, colocar a alface e tomate no pão. Passo 7, pegar o hambúrguer. Passo 8, fritar o hambúrguer. Passo 9, colocar o hambúrguer no pão. Aí vocês podem me falar, professora, primeiro eu fritaria o hambúrguer antes de qualquer coisa. Então, na verdade, o algoritmo, desde que ele resolva o problema, nessa disciplina, principalmente, nós não estaremos preocupados com essa sequência ou se ele é mais ou menos eficiente. Nós não estaremos preocupados com isso. A gente está preocupado em resolver o problema? Resolveu. Pode ser que eu tenha algoritmos diferentes para resolver o mesmo problema? Sim, e isso vai acontecer. Cada pessoa pensa de um jeito, cada um resolve o problema de uma forma, tá? Então, nós teremos, sim, algoritmos e, no final, programas distintos. Isso é normal, super normal, e isso acontece com certeza. Tá? Então, aqui nós temos o que a gente chama de algoritmo, que ele segue uma estrutura sequencial. Então, toda vez que eu for fazer um sanduíche, eu vou executar todos esses 9 passos, sequencialmente, sem pensar ou sem testar se por um acaso na minha casa tem ou não maionese. Então, eu já estou considerando que tem e eu vou ter que pegar ela. E se não tiver essa maionese, meu sanduíche não vai ficar pronto, não vai ficar legal.